Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aberta de uma das palestras do PESOL. Meu nome é Heitor Fagundes, eu sou psicoterapeuta, sou facilitador dessa metodologia de autoconhecimento e hoje nós vamos falar sobre uma propulsão para a nossa evolução. Por quê? Porque crescer, né? Às vezes a gente quer crescer, quer evoluir, mas o que nos impulsiona a isso? E, inclusive, sabendo que tem partes nossas que jogam contra, os famosos auto-boicotes, as nossas partes que não querem crescer, que adorariam permanecer criança, né? Se alguém pudesse cuidar de mim, resolver todos os meus problemas, o que pode parecer muito agradável por um lado, mas primeiro não resolve o seu problema, porque nesse lugar você normalmente patina e fica num lugar infantil, que não é o lugar de um adulto que cresce, que evolui. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje e que consta da palestra 149 do Petro. Para quem talvez não conheça o Petro, né, é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual que fala dos temas da vida humana, como, por exemplo, a nossa propulsão para o crescimento. Ele é a base de todo o PESTRO, que são 258 palestras, foram canalizadas entre março de 57 e janeiro de 79 por uma médium chamada Eva Pierracos, ao longo desses mais de 20 anos de trabalho. E hoje a gente trabalha em cima das palestras, né? O Petro, que ele não traz nenhuma canalização específica durante o trabalho de autoconhecimento. A gente trabalha em cima das palestras que já estão escritas, editadas, traduzidas e tudo mais. Esse material ele é organizado pela Petro Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o Petro Brasil a utilizar o material dentro de certas normas, inclusive a formação dos facilitadores Petro, que demora no mínimo 6 anos aí para se formar facilitador. Então, é uma metodologia de muito estudo, de muito mergulho em si mesmo. E, ao longo desse trabalho de autoconhecimento, usa 5 ferramentas. Usa a prece, usa a meditação, então inclui a espiritualidade e a meditação. Tem a leitura das palestras, então ler as palestras é muito importante, afinal de contas essa é a base do Petro. E também o estudo das palestras, porque às vezes você lê e a compreensão bate em certas resistências, então estudar as palestras do Petro é uma atividade que faz parte deste caminho. E um exercício chamado revisão diária, que aí quando você começa a se aprofundar no Petro, você começa a usar esse exercício no dia a dia. Mais informações, para quem quiser, está aí em vhterapias.com.br. Ok? Então, vamos lá. Como o Petro trata e fala do uso da meditação e da prece, vamos começar com uma prece e uma meditação. Então, eu vou convidar você a fechar um pouco seus olhos e verificar se você está num ambiente no qual você pode silenciar um pouco, ficar sem ser incomodado, sem ser incomodada. E aí, se você puder, feche um pouco seus olhos, se sente de uma forma na qual você sinta seus pés no chão, as costas ou eretas ou bem apoiadas no assento. E aí eu vou te convidar a respirar tranquilamente, respeitando a si mesmo, a si mesma, por estar se dando esse momento de autocuidado, de autoconhecimento. E vai tomando consciência de todo o seu corpo. Leva a sua atenção lá para a sola dos seus pés, o apoio que os seus pés dão no chão. Vai levando a sua atenção para os seus pés como um todo, tornozelos, panturrilha, canela, joelhos,
Vai levando a sua atenção para suas coxas, quadril, costas, coluna vertebral. Vai levando a sua atenção para a sua barriga, seu diafragma, seu peito, seus ombros, seus braços, suas mãos. Vai levando a sua atenção ao seu pescoço, nuca, queixo, boca, nariz, olhos, testa, topo da cabeça. Respire a consciência de todo o seu corpo. Esse corpo com o qual você vive essa vida, que já foi muito menor do que ele é hoje, e cresceu. Vá se dando conta do crescimento que você teve, que é real e é visível no corpo que você tem hoje. E vá se dando conta de que você também tem emoções. E você já cresceu muito através da sua experiência de vida a lidar com as suas emoções. Mas talvez existam emoções que você tem dificuldade de amadurecer. Talvez tenham emoções que você nem reconheça que tem. E por isso elas se mantêm imaturas, sem a chance de crescer. Avalie isso como uma possibilidade de que existe em você partes e emoções que você ainda não educou. E tudo bem. Mas que também existem em você partes que você já educou e já cresceu. E aí vá se dando conta de que a aula de hoje é uma propulsão para o crescimento, para a evolução. E nesse estado, convidamos a egrégora do Patchwork, a energia do guia do Patchwork para se estabelecer entre nós. Perceba como você se sente quando se conecta e convocamos esta energia. E eu ficarei um minuto em silêncio para que você faça a sua oração de conexão com esta aula de hoje. E nesse estado, convido vocês, nesse silêncio, nessa conexão, a ouvirem as primeiras palavras do guia nesta palestra.
Saudações, queridíssimos amigos. Bênçãos para cada um de vocês. Uma grande corrente de força e bênçãos divinas os percorre e os rodeia com muita potência. Tenham consciência dela. Sintonizem-se com ela e perceberão que ela é real. E assim, lentamente, vá registrando como foi essa prece, essa meditação para você. E vamos iniciar a aula de hoje. Bem-vindos, Luiz e Walter. Walter já me avisou que não vai poder abrir a câmera nem falar hoje, mas seja muito bem-vindo, Luiz. Luiz, está por aí? Oi, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Tô Quer aqui. aproveitar e já ler esse primeiro slide, Luiz? Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Peraí. Tá. A busca da união. Existe uma grande atração no universo manifesto em que vivem. Essa atração faz parte do princípio criativo. Como cada consciência individual também faz parte do mesmo princípio criativo e é feita da mesma substância, por assim dizer, essa atração existe necessariamente em todo o ser humano. Ela é voltada para a união, como esse termo é usado em geral. Mas termos como esses, depois de algum tempo, perdem o sentido. O que de fato significa a união? O que de fato significa a união com Deus ou com a parte divina do eu? O que significa a união com outro ser humano? Como isso se aplica ao ser humano que vive neste mundo? Muito bom. O que fica para você, Luiz, desse trecho que você leu? Que é importante ali como cada consciência individual também faz parte do mesmo princípio criativo. Sim. Ele está trazendo justamente, né, essa parte de que existe uma consciência universal, né, um princípio criativo que existe no universo, uma das bases do Peter, e cada um de nós, cada consciência individual, a consciência individual é cada um de nós. A gente faz parte desse mesmo princípio e é feito da mesma substância. E Sim, aí, como a gente é parte dessa mesma substância, surge a atração e a busca da união, né? É uma atração que faz parte do movimento para a gente se unir. Então, ele fala disso lá no começo, e essa atração nos leva a nos unirmos. E a gente, começando daí, a gente vê como, de fato, a gente tem esse impulso dentro de nós, né? Se a gente fica muito tempo isolado, muito tempo retirado do mundo, isso nos dói, isso nos atrapalha a vida, nos tira a alegria de viver. Então, por mais que às vezes seja difícil a união com outra pessoa, né? Unir de várias formas, seja em amizade, seja em relacionamento, seja na família, estar com outra pessoa às vezes nos é desconfortável. E aí ele está dizendo que, apesar disso tudo, a gente tem esse impulso dentro de nós. Mas que também, às vezes, esse termo união fica um pouco distorcido. E aí ele vai aprofundar um pouco no que significa união. Eu vou ler aqui para todos. O que é união? Em primeiro lugar, todo o plano da evolução diz respeito a unir, a reunir as consciências individuais, pois somente assim é possível eliminar a separação. A união com uma ideia abstrata, com um Deus intangível, como um processo mental, não é realmente união. Somente o contato real de uma pessoa com outra estabelece, na personalidade como um todo, as condições que são os pré-requisitos da verdadeira união e unidade interiores. Portanto, essa atração se manifesta como uma força enorme, levando o homem a buscar os outros, tornando a separação dolorosa e vazia. A força vital, assim, é permeada não apenas da atração para os outros,
mas também de supremo prazer. A vida e prazer são uma só coisa. O desprazer é a distorção da força vital e provém da oposição ao princípio criativo. Vida, prazer, contato com os outros, união com os outros, são o objetivo do plano cósmico. Vamos lá, muita coisa aqui nesse slide. Mas a base é que ele está dizendo que, primeiro, a união faz parte de um plano da evolução do universo. Assim. Isso tem em outras palestras. E sempre a busca da união é o caminho para nos retirar da separatividade. Onde, por exemplo, a gente julga o outro, o outro está errado. Nesse momento, a gente se separa do outro. Então, o que é totalmente diferente de entender o outro e decidir tomar um outro caminho. Falar assim, nesse momento eu quero ir para outro lugar. Aí você não tem nenhum julgamento, você tem uma escolha sua, autônoma. Agora, quando você se separa do outro, julgando, ou com outros comportamentos que desunem, a gente está se separando do outro. E ele vai dizer que, independente de qualquer coisa, mesmo que haja uma separação, existe uma vontade e um desejo de união. E esta união não é só no plano da mente, aquelas pessoas que, eu gostaria de ter um relacionamento, meu relacionamento seria assim, eu seria assim se eu tivesse um relacionamento, mas eu não faço nenhum movimento para isso, eu faço só isso como uma ideia mental. Isso até traz uma certa satisfação, mas é uma satisfação ilusória, porque só quando a gente de fato entra em contato com outra pessoa é que a gente começa a se trabalhar mesmo, né? A perceber que o outro é diferente, a diferença do outro nos mobiliza, e essa mobilização nos faz nos transformarmos. Então, esse movimento é que ele está dizendo que tem que ser feito na prática para a gente, de fato, se conhecer, não só na teoria. E a mesma coisa vale para uma ideia abstrata. Eu vou me unir, por exemplo, ao conteúdo do Petro. Tem muita coisa aqui que são ideias abstratas. Por exemplo, a ideia de um Deus interior, de uma centelha divina. Então, isso, enquanto é um exercício mental, ele dá uma direção, mas ele não é o caminho final. Ou seja, dentro do caminho do Pastor e de várias outras linhas, como que a gente consegue se unir de fato, de forma real e tangível, com Deus, com as ideias que a gente ouve. Porque quando a gente consegue se unir com essas ideias, a gente tem aquilo como uma experiência real e não só como uma ideia. E aí, o que ele está dizendo, e acho que eu já até comecei a falar, é que quando a gente se afasta dessa ideia de nos unirmos, quando a gente se separa, isso é doloroso para o ser humano. Então, essa dor, às vezes, é o caminho que a pessoa tem para voltar e se unir com outro ser humano. Por quê? Porque vida, prazer, contato com os outros fazem parte de uma energia de prazer, de alegria, de manifestar o melhor da vida. Alguma dúvida aqui? Não? Então, vamos em frente. Vamos falar um pouquinho da oposição à união. Luiz, você pode ler? Sim. Então, a oposição à união. Essa atração visa tirar o homem de seu isolamento. Sua direção é o contato e a fusão. Portanto, acompanhar essa atração cósmica é venturoso, é algo ao mesmo tempo animador e pacífico. No entanto, a consciência individual se opõe a essa atração. Ela se opõe à atração por causa da ideia errônea de que, ao ceder a ela, a pessoa será aniquilada. Consequentemente, o homem vive em um conflito muito profundo. Esse conflito existe porque a atração não pode ser eliminada. É a própria força evolutiva que constitui a realidade viva em tudo que existe e respira. Na medida em que a mente consciente ou inconsciente do homem acredita que o objetivo,
A direção da atração da força vital é a aniquilação. Nessa mesma medida, ele nada contra a própria vida de maneira apreensiva e vigorosa. Muito bom, Luiz. O que que chegou para você desse texto? O que te tocou? Que a própria força evolutiva é que constitui a realidade viva em tudo que existe e respira. Sim. Porque O ali que isso toca a você? mexe assim, como você falou antes da união, né? Que ela é um ato de se unir, ou seja, ela é também um fator de associação. Então, assim, quando fala ali da própria força evolutiva, é daquilo que você está, como é que eu posso dizer assim, uma melhor maneira de se resumir, né? Eu posso dizer um significado aqui, tá vindo aqui na... Tocou meu peito aqui, mas deixa eu ver Aham. aqui primeiro o que vai vir dentro dele, né? Para mim poder falar bem. É, Às vezes é um pouco difícil pôr em palavras o que a gente sente dentro do peito, né? isso, tocou aqui o peito aqui, mas está faltando Aham. aquela palavra predileta, sabe, para poder falar. Aham. Talvez uma coisa que é muito forte nessa frase é a força evolutiva, né? Não sei se isso toca, porque nós temos dentro de nós uma consciência de que quer evoluir, que quer crescer. Às vezes nem sabe muito bem como, mas quando a gente, inclusive, consegue, quando a gente sai de um estado que a gente estava mais retraído e evolui, a gente se sente muito bem, certo? Isso. Agora que pude entender assim, explicando, falando mais essa força evolutiva, o que vem é que ela faz, digamos assim, é um processo de transformação. Um Exato, processo de transformação assim ao longo do tempo. exatamente. E é isso que ele diz que existe dentro de nós. E Uhum, aí ele está dizendo o quê? O caminho para essa evolução é essa atração, que ele fala lá no começo, né? Que vai fazer isso. com que o homem, ou a mulher, ou a pessoa, busque o contato, busque isso, e quando isso acontece, quando você segue esse fluxo, isso é ao mesmo tempo animador e pacífico. Uhum, Mas existe dentro de nós uma parte que fala: não, eu vou ficar sozinho, eu me viro bem sozinho, eu quero me isolar do mundo, eu não quero fazer esse movimento. Eu acredito que eu posso evoluir sem o contato com os outros. Ou eu até abro mão de evoluir porque o contato com os outros dá muito trabalho. eu E vejo que desculpa, pode falar, eu pode falar. vejo que isso é uma espécie assim, nem tá falando, que ela pode levar muitos anos para que essa mudança que está ali, ela pode ser perceptível. É verdade, às vezes demora mesmo. Muitas vezes precisa de ajuda terapêutica para você ir até reconhecendo os movimentos que você faz. Uhum, Mas uma coisa que é importante é também saber que nós temos uma parte que se opõe, que vai dizer: não, 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 não quero evoluir. Eu prefiro ficar separado a evoluir. E essa parte, por que que ela existe? Porque existe um conceito errôneo de que se eu realmente me entregar e for para a união, eu vou sofrer, ou eu vou ser até aniquilado. Meu Deus, se eu me entregar esse meu coração todo para essa jornada, eu vou chegar no, eu vou morrer, eu vou sofrer, vai me fazer crescer, eu vou ter que passar pelas dores do crescimento. Isso aperta o peito às vezes. Então a gente prefere fazer que nem essa mãozinha aí, tá? Não, 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 não. Não vou na direção da união. E aí, olha que interessante, ele faz uma relação quando a gente, em relação a negar os instintos. Vou ler essa parte agora. Esse conflito se manifesta na prática, na realidade, como o medo dos seus instintos mais profundos, de modo que o homem jamais consegue descontrair e baixar a guarda em relação a si mesmo. É por isso que o homem afirma, postula e insiste em uma divisão entre o corpo e o espírito. E é por isso que o conceito da dualidade se perpetua de geração a geração.
o homem parece encontrar sua salvação exatamente nessa divisão, porque por meio dela consegue justificar sua rejeição ao princípio vital como se manifesta em seu íntimo. É mais correto afirmar que esses equívocos são o produto desse profundo conflito espiritual que motiva o homem a acusar uma parte do grande princípio espiritual da vida de ser o oposto do que realmente é. Então, aqui ele aprofundou bastante nesse trecho, eu vou tentar simplificar um pouco. O que ele está dizendo até aqui é que esse anseio pela união é instintivo, né? A gente tem essa força que vai nos levar mais cedo ou mais tarde à união. Porque por mais distorção que você tenha, uma hora isso acaba, porque a dor de ficar na separatividade é muito grande. Então, existe esse instinto. Só que aí, para você conseguir se manter separado, você precisa negar esse instinto. E aí, com isso, quando você nega o instinto, você justifica a separatividade. Mas isso tem um preço, que o preço é eu nunca vou estar descontraído, porque se eu descontrair, o instinto vai vir e vai querer me fazer me unir ao outro. Então, a gente está constantemente em guarda, sem a capacidade de descontrair, de simplesmente relaxar e falar assim, deixa vir. Se vier vontade de me unir, eu vou me unir. Se vier vontade de ficar sozinho, eu vou ficar sozinho, mas eu não tenho limitação, eu não ponho uma tampa, um bloqueio naquilo que eu sinto, naquilo que pulsa em mim. E aí a vida fica tensa. E só que como não tem solução, né? Ninguém vem e explica que dá para fazer isso e como fazer isso, a solução mais usada é essa separatividade. E aí eu justifico a rejeição a esse instinto, a esse princípio de força vital, acreditando que rejeitar esse instinto é o que realmente eu devia fazer espiritualmente. Eu devia me manter isolado. Aí tem aqueles sábios, aqueles eremitas, aquelas pessoas que se isolam e com isso criam coisas maravilhosas, né? Então, às vezes tem até um endeusamento do isolamento, sendo que o princípio de vida é justamente o oposto. O princípio de vida é a busca da união. Faz sentido? Isso, Alguma dúvida? isso tudo, isso tudo tem a ver um equilíbrio, né? Em Em que questão ali, sentido? quando se trata assim de corpo e espírito ali, que tipo, o corpo basicamente é a mente nossa. E tratando do espírito ali, que eu quero dizer assim, que eles são os dois pilares, no meu ponto de ver, que se não tiver em equilíbrio, com o passar do tempo, não vai, como é que eu posso dizer, vai desmoronar. Só para alinhar, o que ele diz é que, primeiro, o corpo não é a mente, o corpo é o corpo, certo? Hum, Logo na meditação inicial, né, a gente coloca lá a consciência do corpo. hum, E o espírito, ele está ligado ao corpo, certo? E, claro, existe também o corpo emocional, que está ligado ao corpo. E existe o corpo mental, que também está ligado ao corpo. Então, tudo isso é uma coisa só, na verdade. E hum, essa integração é que permite que, se vem uma vontade de se encontrar com alguém, de sair do isolamento, você segue. O seu espírito, que é muito ligado à vida, né? À vontade de viver, ao prazer, ele vai te impulsionar nessa direção. E se corpo e espírito estão unidos em você, você vai fluir com essa direção. Você vai para a união. Agora, como isso parece muito amedrontador, a nossa mente cria assim, não, espírito é uma coisa, meu corpo é outra. Meu corpo vai sobreviver mesmo que eu fique isolado. E não é verdade, porque vai fazer falta para o espírito. A própria questão da alimentação espiritual, o autoconhecimento, a oração, etc., coisas que alimentam o espírito, são importantes para o corpo. Só que se você tem a ideia de que essas coisas são separadas, você pode achar que você vai sobreviver no corpo sem isso. E aí, dentro dessa metodologia, existe a visão de que essas duas coisas são unidas. Ficou mais claro? sim, tranquilo. Então, vou pedir para você ler de novo, Luiz.
se o homem não O consegue se instinto como aliado. isso, o instinto como aliado. Se o homem não consegue se permitir livremente, no mais profundo do seu ser, fluir com a corrente cósmica, ele necessariamente distorce essa corrente cósmica em seu íntimo. Como não confia nessa força cósmica e como se opõe a ela, e como essa mesma força cósmica se manifesta em seu eu mais profundo. Ele não confia em si mesmo, pois para confiar em si e na sua natureza mais íntima, ele precisa primeiro confiar nessa atração e consegue reconhecer facilmente. Portanto, quando o homem separa em sua mente a natureza do princípio divino ou sua natureza mais íntima da verdade espiritual, ele comete o maior dos erros, que resulta na maior das confusões. Como poderia a natureza, inclusive o mais profundo da natureza do homem, opor-se ao plano evolutivo divino? O que toca você desse trecho? Para mim, ali, em relação à questão de confiar. Pois para confiar em si e na sua natureza mais íntima, ele precisa primeiro confiar nessa atração. O E que consegue toca você? reconhecer, Que mexe com você? O que te atrai nesse trecho? digamos assim, toca no sentido de eu reconhecer algo que, tipo assim, que eu cometi, cometi ali, digamos, não sei se pode falar como emocional, algo assim que eu fiz emocional ali e tudo, e, e preciso confiar nisso que acabei fazendo. Como que eu O diria seu assim melhor? impulso instintivo, né? Você teve um impulso Isso, instintivo e você isso. deu vazão. Você falou assim, é por aqui que eu vou, e foi lá e fez. É, confiar nisso daí. Exatamente. E é, ele está dizendo que quando a gente começa a fazer isso, às vezes sai bem, às vezes sai mal, mas você vai aprendendo, pelo menos você vai amadurecendo. É um pouco do que eu falei na meditação inicial. Tem partes nossas imaturas também que às vezes tomam posse desse lugar e agem, né, no mundo. Uhum, Mas se a gente está atento a isso, a gente reconhece isso, a gente consegue também se lapidar. E cada vez menos a gente age com o instinto de forma negativa. E para quem faz um processo terapêutico, pode também jogar esses instintos, essas vontades, numa sessão de terapia, para que não afete ninguém e você, dentro daquele ambiente, consiga trabalhar essas questões. Então, e que é o que ele fala no começo, né? Permitir esse eu mais profundo fluir é fundamental para a gente não distorcer essa corrente cósmica, essa força interior que a gente tem. Quando a gente separa, que é o que ele falou no slide anterior, corpo de espírito, espírito sendo aquele núcleo mais profundo, às vezes a gente distorce essa corrente cósmica, porque a corrente cósmica vem do espírito, vem desse núcleo mais profundo. Então, o caminho para a gente ter acesso a esse núcleo mais divino, que é o que ele fala depois, né? Essa natureza mais íntima, essa verdade espiritual que a gente tem dentro de nós, é justamente permitir que isso flua. Agora, você vai dizer, poxa, Heitor, mas às vezes eu tenho um instinto, uma vontade de matar fulano, de enforcar. Vou lá fazer isso? Não. O que a gente vai fazer? A gente vai achar formas de expressar esse instinto, mas sem expressar para o outro, sem enforcar ninguém. Mas ter a chance de dizer, nesse momento eu estou com ódio da pessoa. Esse ódio é humano, a pessoa fez tal coisa para mim, eu queria matar, mas você fala isso ou expressa isso para si, ou com a ajuda de alguém, mas você solta isso. E nisso, toda essa energia do seu eu divino se manifesta, mas sem ferir o outro, sem de fato enforcar ninguém. E aí, com esses instintos mais básicos, a gente fala, não, mas isso aí não pode ser de Deus, né? Isso aí não pode ser positivo. É sim, é uma parte nossa, da nossa natureza, e que faz parte do plano divino a gente educar essa parte, a gente amadurecer essa parte.
e isso então passa a se tornar também parte do nosso eu divino, né? Então, esse processo também é da nossa natureza, assim como as nossas qualidades, a nossa capacidade de amar, de fazer o melhor, de crescer, também faz parte da nossa natureza. Então, esse trecho é justamente para reforçar de que os nossos instintos são fortes aliados do nosso crescimento. Como a gente está falando de uma propulsão para a evolução, compreender, aceitar os nossos instintos como parte da nossa natureza e da nossa natureza íntima, profunda e do nosso núcleo espiritual é a fonte de energia para essa propulsão. Ficou mais claro? Perfeito, até Opa. eu tô aqui, tô vendo que eu vi ontem, na verdade, para comprar o livro do Renato Greenberg, que ele fala em relação ao instinto do sucesso, o que que ele quer, o que que vai trazer dentro desse livro sobre a transformação, assim, o transformar seus impulsos privativos em poderosos aliados na sua carreira e nos negócios. Você vê que esse conhecimento é muito compartilhado por muitas linhas, né? Uhum. Aqui no Petzer, que ele traz isso como o nosso núcleo divino, né? Nosso espírito, algo que é muito profundo, muito puro, e que também Aham. pode se manifestar no mundo da melhor forma possível. Agora eu vou ler. A condição humana. Em todos os seres humanos, existe sempre alguma contra-atração, mesmo em pessoas relativamente integradas e saudáveis. Se não fosse assim, elas não se manifestariam como seres humanos nessa forma e dimensão específicas da consciência. Mas vamos falar da pessoa cuja contra-atração é relativamente fraca. Sua experiência e contato com os outros serão proporcionalmente venturosos, sem problemas. Na medida em que a oposição à atração cósmica bloqueia e congestiona, a corrente cósmica é lançada fora do seu molde natural, e assim segue-se necessariamente o contato negativo e doloroso. A pessoa passa a ter uma palha impotente entre puxões em duas direções: a atração para o contato e, dois, o medo do contato e, consequentemente, a fuga. Então, isso aqui é gritantemente visível nos relacionamentos íntimos amorosos, mas vale também para chefes, para família, que é o quê? Primeiro, saber que grande parte das pessoas não tem assim uma resistência tão profunda, tão forte a se relacionar. É muito natural que uma pessoa queira estar com a família, queira buscar um relacionamento íntimo amoroso. Isso é o geralzão, assim, né? Então, para essas pessoas, normalmente o contato com os outros vai ser ok, vai ser venturoso, vai ser sem problemas. Só que, inclusive, se o seu estado hoje de encontrar com as pessoas não é venturoso, sem problemas, talvez já tenha aí alguma coisa em você que resiste bastante ao contato com outras pessoas. Isso você pode estudar, pode trazer para terapia, pode cuidar a respeito disso. Mas, via de regra, isso flui bem. Você encontra alguém, começa a sair, namorar, né? Quando você está com a família, tudo bem. Então, esse, digamos que é o estado normal. Porém, isso vai gerar, em algum momento, algum tipo de congestionamento, ou seja, em algum lugar, essa relação vai ficar dolorosa. E aí, aquela vontade de estar com a pessoa some, dá vontade de fazer o contrário, assim, de fugir da pessoa. E se a gente foge e não observa o que aquela pessoa está trazendo, que pode ser o passo para a nossa evolução, a gente às vezes perde a oportunidade e realmente se separa de pessoas que são importantes para nós. Então, eu pus essa foto desse casal, né, que está claramente aí numa DR, então nesse momento talvez de um momento negativo e doloroso, mas você vê que eles estão ali ainda, estão juntos. Porque todo mundo sabe que os casais vão passar por dificuldades, por um momento onde precisa refletir, e isso faz parte da condição humana. O detalhe é que esse casal agora vai ter uma decisão a tomar, que é, poxa, vamos olhar para mim, o que isso está mexendo comigo? Porque quando você mexe consigo, descobre o que aquele conflito
fala de você, você consegue voltar para aquela união até mais fortalecido ou mais fortalecida, porque você usou aquela distorção, aquele contato negativo, como uma forma de se conhecer, evoluir e crescer. E talvez você vá fazer isso porque tem dentro de você aquela vontade de estar com o outro. Então, a atração funciona assim. Então, um relacionamento mais longo, poxa, eu já conheço essa pessoa, ela mexeu comigo, mas o que isso quer dizer de mim? Eu quero voltar a me unir. Ou não, eu quero me unir a outra pessoa, mas eu vou sempre ter esse desejo de me unir ao outro, pelo menos nas pessoas relativamente saudáveis. Ok? Alguma dúvida aqui? Não? Então, vamos falar um pouquinho da frustração. Luiz, pode ler para nós? Sobre a frustração. Por motivos óbvios, a atitude errada em relação à frustração é prejudicial. Ela prejudica os relacionamentos, o respeito por si mesmo e a paz interior. Além dessas razões, vou falar agora do ponto de vista do princípio do prazer, o bebê. No esforço por obter prazer e em seu desconhecimento é incapaz de tolerar a frustração porque ele ignora as possibilidades do futuro. Enquanto não há maturidade, essa atitude continua na psique. Segue-se uma contradição aparente e peculiar. Quanto menos frustração pode ser tolerada, menos prazer pode existir. É somente quando a pessoa aprende o descontraído movimento da alma de se soltar, de permitir que eu não faça o que quer agora, mas sem abandonar a perspectiva de se satisfazer, é somente então que se instala o clima necessário para permitir que a corrente cósmica flua. Obrigado, Luiz. O que chama atenção para você? Em relação ali que dessa frustração, aonde que ela prejudica os relacionamentos, o respeito por si mesmo e a paz interior. O que isso te tocou? Toca que ia cometer assim uma uma atitude errada, assim, tu fica frustrado por ter feito aquilo, não ter se sentindo bem consigo mesmo e acaba batendo uma frustração e fazendo mal para dentro de um relacionamento. Às vezes, quando a gente está frustrado com o outro, a gente agride, grita, né? Isso, fala Fala coisa alto, que não fala de uma queria. maneira que grossa, assim, e depois acaba frustrado, sabendo que não precisava ter cometido aquilo. Exato. Então, essas atitudes vêm da nossa criança, que ele dá o exemplo do bebê, né? O bebê está Aham, com fome, ele chora, ele grita, ele, né, esperneia porque tá frustrado. Ou a criança lá de 7, 10 anos, ou seja, a gente vai, quando criança, está frustrado, a gente reclama, ou a gente até se é. retira, fica tímido, É muito para que lidar com essa sensação de frustração de uma forma infantil. O problema é que lidar da forma infantil faz mal para você e para os outros. E sim, muitas vezes as pessoas crescem de tamanho, né, de idade, mas em algumas áreas da vida não aceitam a frustração. Fazem assim, não, tinha que ser de outro jeito agora, porque eu já fiz tanta coisa, porque eu já fiz isso tanto. Então, lidar com a frustração é um desafio, e se a gente lida de uma forma infantil, a gente vai acabar não tendo prazer e tendo até mais frustração. Qual que ela é é a uma forma... Oi, fala. ela é uma quebra, né, de expectativa basicamente, quando você falado agora, é algo que não sai como o esperado e acaba gerando Frustrando. isso. E é um sentimento assim, tipo, um estado emocional pode gerar coisas simples, né, para tirar, tipo, ficar baixo assim, frustrado, como mostra a criança ali. Uhum, E exatamente. isso Só pode que levar aí até um pode falar. Só que aí o que ele fala? Por que a criança faz isso? Porque a criança ainda não entendeu que se ela esperar um pouquinho, ela tem outras possibilidades. Então, tem idades, inclusive, da criança que você dá assim, você dá um bombom para ela, fala assim, olha, se você comer agora,
se você esperar 5 minutos para comer, eu te dou mais um. Tem criança, até uma certa idade, que pega, não quer saber se 5 minutos depois vai ter outro tal. E depois de um tempo, ela fala, opa, então eu vou segurar 5 minutos, porque eu vou ganhar 2. Então, isso a gente na vida precisa fazer também, às vezes. Por exemplo, você quer que uma coisa funcione de um certo jeito, mas precisa falar com fulano, com ciclano, etc. Se você não sabe lidar com a espera, você já vai tentar falar rápido, o fulano nem pode falar com você, você já insiste para que ele fale. Ou seja, você não está aceitando a frustração de ter que esperar, por exemplo. Agora, se você espera um pouquinho, vê uma hora que você pode falar direito com a pessoa, aí essa pessoa fala com você direito, tudo flui bem, aquilo se resolve, e aí se resolve de uma forma melhor para todo mundo. O prazer é muito maior. Então, ele está dizendo que parece uma contradição, mas é uma verdade que todo mundo reconhece, é que, assim, quanto menos frustração eu sou capaz de tolerar, menos prazer eu posso sentir. Então, lentamente, a gente vai trabalhando aqui no autoconhecimento e vai, opa, agora eu estou frustrado, mas tudo bem, deixa eu ver o que essa frustração me diz. E aí, quando eu aprendo a me soltar um pouco, não vai ser no meu tempo, mas vai acontecer, e também não é assim, vou largar de vez e tudo bem. Não, eu me abandono, mas eu ainda quero aquilo que eu quero, é que eu vou ver como que o tempo flui para isso chegar. E eu vou fazendo uma ação, eu espero um pouco, depois eu ajo de novo, depois eu espero um pouco, aceito um pouco de frustração, e quanto mais eu faço isso, mais prazer aí eu obtenho. Ficou mais claro? Sim, perfeito. Então, pode ler esse último aqui, Luiz? Certo. A satisfação, a flexibilidade de descontrair, aceitando o que existe, mesmo se o que existe naquele momento não é o que querem, acaba por lhes proporcionar o que querem. Em primeiro lugar, dando um sentimento bom ao seu próprio respeito e também de estar em harmonia com o movimento cósmico da alma na sua psique. Ali embaixo não estou conseguindo ver direito. Aí, liberou. Também tá. Mais tarde também virá aquilo que Também querem. virá aquilo que querem, é claro, de acordo com a lei da causa e efeito. Então, o que ele está falando aqui é um pouco do que eu já estava falando, que é assim, quando a gente tem flexibilidade para descontrair, aceitando que nesse momento exato não é exatamente o que eu queria, mas eu vou respeitar que tem o tempo das coisas, por exemplo. Primeira coisa que acontece é que a gente começa a se sentir bem a respeito de nós mesmos, né? Faz sentido? Tá bom, eu estou mais maduro, eu estou aceitando um pouco mais o tempo das coisas e estou em harmonia com o movimento cósmico. Então, tá bom, essa harmonia já faz eu me sentir melhor. E você vê que o guia aqui nesse texto deixa isso muito claro. É uma coisa que todo mundo sente, né? Mas fica escrito. As palestras do Pestor têm muito isso. Ele põe em texto algo que, no fundo, a gente sabe que é assim. Mas é bom ler porque nos ajuda a fortalecer. E aquilo que a gente quer, daqui a pouco vai vir também, desde que esteja certo, dentro da lei da causa e efeito, também vai acontecer. Ou seja, o que é a lei da causa e efeito? Eu trabalhei por aquilo, né? Eu coloquei o efeito daquilo acontecer vem de uma causa, de eu ter trabalhado e gerado aquilo na minha vida. Não é que caiu do céu, não vai acontecer só porque você esperou. Não. Você também agiu, soube relaxar também, descontraiu e, em certa hora, isso se estabelece. Isso é a grande satisfação, a satisfação consigo e a satisfação depois de obter aquilo que você lutou tanto para ter. Ok? Alguma dúvida aqui, Luiz? Tá tranquilo. Então, eu vou convidar vocês a fecharem um pouco os olhos novamente. Quem está vendo gravado também, fecha um pouco os olhos para a gente fazer aqui o fechamento dessa aula. Lembra daquele estado inicial, onde você estava em contato com o seu corpo. Vai se dando conta de que o seu corpo está ligado ao seu espírito.
E eu vou ficar novamente 1 minuto em silêncio para que você absorva toda essa aula. Logo depois de eu ler esse último trecho, a última coisa que o guia fala nessa palestra. Quanto mais olharem para si mesmos, mais condições terão de fazer contato com os outros. Quanto mais fugirem de si mesmos, tanto mais superficial, problemático ou insatisfatório será esse contato. Fiquem em paz, meus amigos. Sejam abençoados. Fiquem com Deus. E nesse estado, agradecemos a egrégora do Petro, o canal do Petro, por todas as bênçãos, toda a energia positiva que nos abençoa nessa aula. Eu pergunto a quem está assistindo a aula, qual foi o seu principal aprendizado? Não importa se você está assistindo gravado ou aqui ao vivo. Veja se você consegue consolidar o seu principal aprendizado. Pode abrir os olhos. Quem está aqui ao vivo quer compartilhar o principal aprendizado? Luiz, Walter? Não? Então, para quem está vendo gravado... Oi, fala de novo, Luiz. Ensinamento. Ensinamento, muito bom. Você sente que foi um ensinamento essa aula para você? Isso, tipo assim, conhecimento, como é que eu digo? Um conjunto, sabe? É tipo um conjunto de conhecimentos e, tipo, que pode dizer mais, assim, resumidamente, lição. Muito bom. Walter, não sei se você está por aqui, quer só abrir para falar sobre o principal aprendizado ou não? Não, o Walter já tinha me falado que hoje ia ser difícil para ele Oi, interagir. Heitor, desculpe aí, eu vi sim algumas coisas. Você desculpe aí. Boa Tranquilo. tarde, tudo bem? Não, é o sufoco aqui, rapaz, não deu realmente. Não, nesse momento não há nada que eu possa dizer, né? Só apenas que eu gostei muito dentro do que superficialmente eu entendi, mas não teria o que eu possa dizer agora. Tranquilo. Depois vê gravado se você quiser, aí você tem como Pronto, tá fazer ótimo. aula. E semana que vem vamos falar do vazio interior. Esse estado de vazio interior. O que é isso? Né? Um estado muito importante até para o nosso desenvolvimento também. Então, quem está vendo gravado, por favor, deixa seus comentários, se inscreve no canal também, porque vai ser sempre muito rico poder interagir com todos vocês. Tá bom? Grande abraço e tudo de bom aí para todos vocês e até semana que vem. Ok, obrigado, Heitor, mais uma vez. Boa tarde a todos. Obrigado, Heitor. Boa tarde a todos. Boa semana. Boa tarde a todos.